Muito boa noite para todos, para todas, para aqueles que estarão juntos comigo e uns com os outros para esse bate-papo, para esse alinhamento, momento de oração. E agora eu quero ver se eu começo cada encontro nosso com um verso da Bíblia. Eu vou começar com Provérbios. Provérbios 17:3 diz o seguinte: o fogo prova a pureza do ouro e da prata, mas o Senhor prova o coração. Hoje, sexta-feira, um dia lindo, maravilhoso, já vi que tem alguns chegando aí, uma boa noite para todos os que estão chegando, uma sexta-feira abençoada. Se chegamos é porque Deus nos guardou, e quando eu vejo ali o Rodrigo com a gente, viu, Rodrigo, uma das coisas mais lindas que eu posso dizer é que foi uma semana regada de coisas boas, de boas notícias, de informações preciosas, de atos sobrenaturais de Deus, e um deles, sem dúvida, é a preservação da vida do nosso Rodrigo aí com a gente. Rodrigo, você é uma prova do cuidado de Deus, do amor de Deus, e nos alegramos com a sua bênção, a sua vitória, e como Deus cuidou de você. Aos que estão chegando, então, a nossa alegria, a nossa festa, a nossa celebração, porque até aqui, bondosamente, cuidadosamente, providencialmente, Deus nos trouxe. Então, o provérbio de hoje: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Provérbio 17:3. Nós estamos avançando, estamos atendendo aqueles que estão necessitando de cestas básicas. A meta tem sido cumprida, não tem ficado nenhum membro da igreja que tenhamos com nós conhecimento, que esteja necessitado, que não tenha recebido uma cesta básica. Além destes, aqueles que são seus familiares também, nós estamos tendo a alegria de atender. Em alguns casos, nós tivemos casos, por exemplo, de uma pessoa que trabalha em frente à igreja. Nós não vamos ali dizer em que lugar especificamente, mas ela estava passando por um momento difícil pessoalmente em família, e nós a atendemos e a atenderemos agora de novo, nesse mês de julho. Estamos atendendo também aos familiares de empregados da igreja. Então, quero dar as boas-vindas a todos que já chegaram. Somos 33 presentes. Hoje eu não mencionei o nome de ninguém ainda, só o Rodrigo, porque eu mencionei o fato, não é? A alegria de poder realmente celebrar essa vitória, a preservação da vida. Bom, domingo é dia de culto presencial e de culto online pela manhã. Então, vou repetir: culto presencial e culto online pela manhã. Então, você pode comunicar com as pessoas da sua rede de relacionamentos, informando-as que o culto presencial da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, ele acontece no domingo de manhã. E à noite nós mantemos o culto transmitido do templo da igreja, fazemos direto de lá, ao vivo, mas ele é online. Tem sido uma bênção, a nossa igreja tem avançado de forma online e a gente louva a Deus por este avanço. São células online, são reuniões de liderança online, são eventos do Barra Kids realizados online, são grupos de partilha do Celebrando online, enfim, discipulado, né? Nós temos feito ele online e são hoje 5 ou 6 pessoas que estão sendo discipuladas, tanto por mim quanto por pastor Armando, e outros também serão discipulados por outros líderes da igreja. Então, quero dar uma boa noite a todos que já chegaram, o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe cada uma e cada um de vocês. Hoje o texto está em 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto de Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. Esse é um capítulo inteiro que trata desse assunto. Se alguém quiser se especializar no tema ressurreição, a ressurreição de Cristo, a importância da ressurreição, o que vai acontecer com cada pessoa crente que morre em Cristo Jesus e os que morrem sem Jesus, também fala sobre eles, não é? Ou seja, haverá ressurreição.
Nós temos aprendido, e aqui vai uma dica teológica, né? Há uma diferença entre ressurreição e ressuscitação. Pastor, qual é a diferença? Ressuscitação foram os casos de ressurreição, entre aspas, daqueles que estavam vivos, por exemplo, no tempo de Jesus. Não temos notícias assim muito seguras de que outros tinham experimentado a morte e ressuscitaram, mas no tempo de Jesus nós temos a chamada viúva de Naum, nós temos, de Naim, nós temos a ressurreição de Lázaro, que são ressuscitações. Por que ressuscitações? Porque tanto aquela viúva quanto a Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, assim como Lázaro, já estão mortos fisicamente. Eles viveram mais um tempo, durante um período de tempo, e depois morreram de verdade, completamente, não que no outro momento não tenha sido de verdade, mas morreram para não ressuscitarem e ressuscitarem agora espiritualmente na vida eterna. Então, ressuscitação, a pessoa volta a viver e depois morre. A ressurreição é algo que se encaminha de uma forma mais intensa. Olha aí, peço orações pelo irmão Eli Figueiredo, esteve internado e recuperando em casa, nosso ex-diácono, agora é diácono, mas não mais meu, né? Em 1 Coríntios 15, então, alguns destaques. Paulo começa, na verdade, falando de um tema que nos interessa muito. Imagina, nós chegarmos aqui numa sexta-feira e nós estamos aqui sendo abençoados por um tema desse que nos traz esperança. A ressurreição traz esperança. Paulo reafirma nos versos 1 e 2, antes de entrar no assunto propriamente dito, que o Evangelho, ele é boa notícia, é uma notícia boa. Ele diz, irmãos, quero lembrá-los das boas novas. E ele diz, vocês as receberam e nelas vocês têm que permanecer. E ele, de novo, porque Paulo em Coríntios, ele fala muitas vezes de boas novas. E depois no verso 2 ele diz, são essas boas novas que nos salvam. E ele então tenta fazer um resumo do que são estas boas novas. Nos versos 3 e 4, Paulo resume o Evangelho. Ele nos fala sobre assuntos que no meu estudo, houve um período que eu fiz um estudo num curso de mestrado em teologia, que eu estudei sobre a formação do credo dos apóstolos. Acredito, os senhores, eu cheguei não a ler 100%, mas com muita propriedade, um texto com mais ou menos umas 700 páginas só sobre a história de credos, de como o credo foi se formando, os tempos que levaram. O título do livro está em inglês, o livro é um livro em inglês, The History of Creeds. E ele então tem esses elementos que Paulo usa aqui logo no início. Ele diz, olha, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. E aí ele começa, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Essas três verdades, elas fazem parte, morrer, ser sepultado e ressurgir, são temas que formam o credo dos apóstolos. Depois, eu vou hoje ficar até o verso 11, né? Paulo, ele começa a traçar um roteiro de como Jesus ressuscita e como as testemunhas podem comprovar isso. Então ele diz, olha, eu não estou falando de algo que não seja comprovado. Existem fatos históricos e existem relatos de pessoas ou pessoas que vocês podem, inclusive, contactar com elas, porque tem algumas dessas pessoas que ainda estão vivas, diz Paulo. Ele diz, então, que a ressurreição, ela é vista, ele fala de Pedro, ele fala dos 12. Quando a gente fala em 12 aqui, claro que não pode se falar mais em Judas, né? Então eram 11. Ele está falando 12 no sentido de colegiado. Aquele colegiado apostólico, além de Pedro, os apóstolos recebem a visita de Jesus, o contato, veem Jesus. Depois ele fala de 500 irmãos, de uma só vez. Devia ser uma grande reunião, uma coisa extraordinária.
Ele diz, a maioria dos quais ainda está viva, verso 6, não é? Embora alguns já tenham adormecido. A palavra adormecido faz muito sentido nesse contexto de ressurreição, porque Paulo fala da morte para os que creem em Cristo como um momento de adormecimento. É uma linguagem figurada para dizer, olha, estão mortos, entre aspas, porque não estão mortos, estão apenas aguardando a volta de Cristo e a ressurreição do corpo e a ressurreição espiritual. Depois fala de Tiago, fala de todos os apóstolos e ele se auto-inclui. Ele diz, então, apareceu-me a mim, dizendo o seguinte, olha, eu não sou digno, mas Deus me incluiu nessa relação dos que podem comprovar que Jesus veio, foi sepultado, morreu, não é? Ressurgiu e ele está vivo, porque eu tive um contato com ele. Ele diz, olha, eu nem sou digno de tudo isso, mas também tenho trabalhado tanto quanto os outros, ele diz. E ele anuncia um evangelho poderoso como os demais anunciam. Semana que vem, nós vamos seguir com esse capítulo 15, porque tem muita coisa interessante que a gente precisa saber. Por que precisamos crer na ressurreição? A importância do crer na ressurreição para nós hoje tem alguma importância? E a outra coisa, como é que será a nossa própria ressurreição? Com que corpo ressurgiremos? Como é que será esse processo? Tudo isso está no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo da ressurreição. Meus queridos, nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos às orações de hoje, que não são muito diferentes os pedidos dos pedidos de ontem. Nós temos aí a exceção, foi o pedido feito pelo nosso irmão Eli Vicente Figueiredo, o seu nome completo dele, ele era um dos diáconos da Igreja Batista em São João, quando eu fui pastor, depois deixou de ser membro da igreja e hoje retorna para a membresia daquela igreja, e acho que atua de novo como diácono da igreja. Então podemos orar ao Senhor, pedindo a graça e a bênção dele sobre nossas vidas, nossas casas. Eu vi que vários estão aí presentes, né? Vou voltar aos seus pedidos, viu, Tânia, que você está pedindo pela sua nora, Jaiane, há outros pedidos que foram feitos aqui, eu estou colocando todos na nossa lista aqui, tá bom? Bom, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Está aqui, peço pela restauração do joelho da minha mamãe. Ué, irmã Shirley está precisando de oração, está dodói, Vamos orar pela irmã Shirley, tá bom? Então vamos à presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por chegarmos ao dia 17 de julho e chegarmos numa sexta-feira, encerrarmos uma semana chamada útil e encerrarmos esta semana vivos, presentes, podendo abrir os olhos e contemplar a luz do dia, podendo sentir o vento soprar sobre o nosso corpo, podendo desfrutar da companhia dos nossos queridos e da tua doce presença. Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida da nossa igreja. Nós temos te pedido, ó Deus, que esse tempo que tem feito tantos desanimarem, com certeza, porque um culto presencial é diferente de um culto online. E pesquisas têm mostrado nos Estados Unidos que 1/3 dos frequentadores assíduos dos cultos presenciais estão abandonando o culto online. Que o Senhor esteja, ó Deus, agindo para que na vida das nossas igrejas, da nossa PIB da Barra, essa verdade não se aplique e que ao invés de nós termos alguns que parem de assistir, possamos ter muitos outros assistindo e que a gente consiga alcançar mais famílias, mais amigos, mais irmãos, inclusive ganhar outros e discipular outros para o Senhor Jesus. Permita, Senhor, que independente desse não relacionamento pessoal, que nós experimentemos um ardor, um fervor, um avivamento espiritual, uma dependência e uma busca fervorosa do Senhor. Abençoe desde as criancinhas até o idoso. Abençoe os que estão dentro das suas casas com suas crianças pequenas. Abençoe aqueles que têm os seus idosos dentro das suas casas. Porventura, abençoe aquele que esteja passando por alguma privação. Pai, que o Senhor esteja abrindo portas, fazendo com que o emprego e a empresa retornem, e que esse nosso querido Brasil volte a funcionar e a dar muito certo para a glória do Teu nome.
Eu rogo-te, ó Deus, pela volta dos cultos presenciais, que eles possam ser bênçãos, que eles possam ser agregadores, que eles possam ser espirituais. Abençoe ainda missões urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos, apesar de tantas igrejas, muitos desafios, muitos que são indiferentes, o número dos descrentes e até chamados de ateus tem sido muito evidente. Que o Senhor nos ajude a pregar um evangelho poderoso que agregue estes para Jesus. Eu quero orar nesta hora por pessoas. Abençoe a dona Leia, abençoe a Alice, a menina Alice, a neném recém-nascida, abençoe a dona Efigênia, abençoe a irmã Shirley, abençoe a Ana Zilda, como recebi ontem mais um relatório, está numa luta com o plano de saúde entre ir para casa com home care ou não, que o Senhor esteja abençoando a irmã Elda, o seu irmão pastor, que o Senhor esteja abençoando a sua mamãe Ana Zilda e que ela possa conseguir voltar para casa e ter os seus dias na sua casa, o seu tempo na sua casa. Abençoe a nossa irmã Marli, preparando-se para a cirurgia, o Edgar, o sobrinho da Alessi, a Célia, a mãe da Lívia, o Givaldo, o senhor Álvaro, a Helenice, a Patrícia, sobrinha da Marilu, a Islane, neta da Josefa, a Jaiane, a nora da Tânia, Paulo Roberto, que é um pedido da Gilsara, o pai da Maria Estela, o Jean e Catarina, como pede a Iani, pedidos também do Reginaldo, para o Renato César, para a Rita, e abençoe aqueles que lutam contra o câncer, que é outra grande batalha. Abençoe a Jaqueline, abençoe a Giovana, com a gente aqui inclusive, abençoe a Márcia, o Eduardo Rosa, abençoe a outros aqui pedidos que são, além disso, abençoe a Carol, por quem nós oramos ontem, como a Tânia pediu, que sofreu um AVC muito novinha, 20 e poucos anos de idade, assim como te pedimos também pela Cíntia, a filha da Madalena, com problemas na área emocional, na área neurológica, que o Senhor esteja dando a ela a cura e abençoando a Madalena nesse momento da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana cheia da Tua graça. Hoje é sexta-feira, mas temos um dia lindo amanhã, que vivamos intensamente a Tua presença, que nós tenhamos um domingo maravilhoso, um domingo especial, um domingo onde a gente se sinta feliz de poder cultuar o Senhor com os nossos queridos irmãos, quer presencialmente, quer de maneira online, seja de manhã, seja de noite. Que nós tenhamos, ó Deus, realmente tempos preciosos e que venha logo a próxima semana, carregada, repleta, transbordante de boas notícias. Cuida da nossa alma, cuida do nosso coração, cuida, Senhor, da nossa mente. Nos dê a quietude de estarmos descansando nos Teus braços, a paz e o refrigério que vem do Senhor. Nos dê, Senhor, a segurança de que não estamos sozinhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que tremendo isso, né? Estarei orando hoje, que Deus conforte, dê paz aos corações dos familiares. Olha, respondendo a irmã Silvia, o que aconteceu aqui que eu não pude acompanhar. Está aqui, Silvia. Olha aí, ore por uma família da igreja, lá naquela região sul, né, irmã Silvia, que perdeu 2 pessoas em 24 horas, só Jesus para ter misericórdia. Maria Rosa está pedindo oração pela irmã que está com Covid-19. Aqui, a irmã Shirley, nós já oramos por ela, até aqui a gente veio acompanhando, né, por aqueles que precisam trabalhar, né, voltar às atividades, se envolver com outras pessoas, estar atrás de um balcão, estar num consultório, estar fazendo uma cirurgia, atendendo uma demanda jurídica, realmente realizando obras, tem tanto trabalho, né? Que Deus possa realmente estar abençoando essa turma toda. Estou vendo aqui o amém de cada um de vocês. Olha só, que Deus abençoe a todos. Genilson, muito bom estar com você, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a Luciana, Deus abençoe sua família, tá? Tenho muito carinho por vocês, vocês têm sido grandes parceiros nossos. Olha aí, pastor Marcos, desejando a todos, e eu desejo a você também, querido, na semana do teu aniversário, né? Um sábado, um domingo abençoados,
uma semana cheia da bênção, da presença, do cuidado do Senhor. Tá? Vários irmãos meus aqui que eu estou vendo, amém, 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 Leci, amém, Eliandra, amém. Eliandra está conseguindo administrar lá, né? O neném novinho, recém-chegado, e separar esse tempo para Deus. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Olha só, sim, pastor, ainda tem mais 3 internados. Que Deus abençoe você, Silvia. Deus abençoe seu esposo, sua igreja, que possam ser ajudados e serem abençoados pelo Senhor. Olha que coisa, né? Está aqui a Ângela, ore por uma amiga, Sueli, que está com Covid-19. Mais um pedido aí para nós anotarmos e orarmos juntos como família do Senhor. Terezinha, Deus abençoe a ti também. Uma noite abençoada. Querido, a gente está fechando, são 7h21, tá? Que vocês tenham uma sexta-feira preciosa, cheia de graça, cheia de paz, cheia de alegria, da presença de Deus, e que nós possamos desfrutar disso, aproveitar, que a gente, ao invés de pôr o foco no que não está dando certo, na graça, no cuidado, na provisão, porque pensamentos bons geram emoções boas e também produzem realmente saúde. Nós precisamos de saúde, né, gente? E se a gente ficar emocionalmente abatido, nós nos tornamos ainda mais vulneráveis a outras realidades, inclusive ao Covid-19, tá certo? Então, receba o meu conselho, mas também o meu abraço, um beijo no coração, e até segunda-feira, permitindo o Senhor, e até domingo, nos nossos cultos presencial e online. Deus os abençoe.